Bem-vindos ao nosso café, ao nosso Hemato Talks. Eu, Natália Zing, junto com a Thais Fischer, a gente tem o prazer, uma honra de convidar um médico que a gente tem muito apreço, Dr. Marcelo Belez, Obrigado. Obrigado, Natália, Thaís. que veio da Santa Casa, HC, né, toda essa jornada em grandes instituições, hoje no Grupo Américas, no 9 de Julho e no Santa Paula, e também um linfomaníaco. Adoro. E não E só um linfomaníaco, é um que entende de tudo, né? Você é também escritor, né? Ah, Eu esqueci desse detalhe técnico. Também tem um podcast que a gente vai falar um pouquinho, mas eu acho que sim. tem uma vastíssima experiência com residentes, né? Então esse é um pouco um podcast, uma conversa um pouco sobre educação médica. Essa fasezinha que é difícil, né? Uma de formação que você deixa de ser generalista, passa a ser especialista. Eu acho que é um refinamento do conhecimento, para que a gente escuta um pouquinho, que as coisas estão mudando muito rápido. A forma de ensinar a medicina vem sendo catastrófica, assim, a diferença de... Catastrófica eu diria não, mas assim, avassaladora, a velocidade como a gente está evoluindo, sair dos cadáveres para os modelos, para a inteligência artificial. Isso tá e os residentes de agora, a residência agora ainda está no meio do caminho, nem lá nem cá. Acho que a faculdade está sendo mais rápida e a residência ainda segue um modelo mais tradicional. Mas esses residentes que estão agora, eles já vieram de uma formação um pouco diferente. A gente está vivendo uma transição e era sobre isso. Como é que é essa formação recente para agora? Quais são as principais diferenças? E até assim, como a gente se adaptar às mudanças geracionais sem virar aquela guerra de geração também, Sim, né? sim. E eu digo até por mim, né? Assim, eu mesmo, a Natália sabe, eu tenho um pouco de... Eu tive gosto do papel, gosto de escrever, gosto de... E Você é meio aí, analógica. eu sou um pouco analógica. Bem-vindo ao clube. Eu sou E também. aí, assim... E o que eu fiz minha de adaptação, até falo assim, eu escrevo no iPad, mas eu tenho a canetinha do iPad, porque o Sim. escrever ainda era muito apegado, né? Eu escrevo no papel mesmo. E aí tem a inteligência artificial, eu tenho um pouco de dificuldade, eu falo que a gente não é melhores amigas ainda, eu tô ainda tentando conhecer. Então eu ia te perguntar um pouco o que você entende da educação nesses últimos anos aí. Bom, assim, a minha experiência com educação médica foi no HC, né? Eu não trabalho mais no HC, eu fiquei de 2005, quando eu acabei a residência, eu fiz a preceptoria e fiquei como assistente de lá de 2005 a 2020. Então foram 15 anos ali Formando. ajudando a formar muitos residentes, que eu tenho um enorme prazer de reencontrá-los. Eh, e, e tenho agora na Rede Américas, né, comecei no DASA em 2023, a ter contato novamente com os residentes, que eu adoro esse contato, porque é muito desafiador trabalhar com eles, né, no sentido de que eles te tiram da zona de conforto, e Tiram. isso é muito bom. Eu Isso é falo, eu muito falo sempre, por que você tem que sempre botar uma pulga na minha orelha? Eu tô bem, aí você vai e coloca uma pulga na minha orelha. Então, assim, eles vêm mudando, né? A forma de atendimento, in- de, de postura, de comportamento, vão mudando, porque são gerações diferentes. E a forma de obter informação está cada vez mais rápida. E antes, assim, um professor que tinha experiência, no meu entender, era muito mais valorizado porque ele tinha informação. Hoje a informação não está no professor, Não. está na rede, Uhum. né? Só que esse professor ainda é sábio. E aonde ele é sábio? Na interpretação da leitura e aonde buscar a informação. Então, assim, é, se eu tenho a pretensão de ensinar alguém falando sobre qual é o melhor tratamento, eu vou fardar ao fracasso, no meu entender, porque o tratamento é efêmero. O tratamento de hoje não vai ser o As verdades tratamento são muito daqui transitórias. 5 anos. Então, se eu forçar a barra nesse residente, falou que você tem que decorar dado de resultado de pesquisa, no meu entender, não. Você tem que saber qual que é o melhor tratamento atual, mas tem que saber aonde pesquisar, como interpretar o dado. Esse é a grande ensinamento. E o porquê que você está julgando isso hoje como melhor? E ao mesmo tempo, acho que tem coisas que mudam menos, que é saber fazer o diagnóstico certo, que às vezes na hemato nem sempre é fácil, né? Fazer o diagnóstico correto, porque você vai criar um trilho para esse paciente,
né? Então, sempre questionar seu diagnóstico se as coisas não estão dando certas e fazer um bom prognóstico. Na hora que você tem um bom prognóstico, você aprendeu a fazer isso, você sabe para onde esse paciente vai, para onde não vai, e aí você vai usar as peças da terapia que nós vamos utilizar atualmente. Então, assim, essa é uma sugestão que eu dou para os residentes, assim, gastem tempo em relação a aprender a fazer o diagnóstico e medir os fatores de risco dos casos dessas doenças. Em relação à terapia, isso é passageiro, que você vai ter que sempre se atualizar, é um desafio. E aí o desafio não é só decorar o resultado da sobrevida livre de progressão em 5 anos. Eu não sei. Eu não gasto energia nisso, mas eu sei qual que é o tratamento melhor do que o outro. E o porquê? E o porquê, entendeu? Então, acho que essa seria a forma de ensinar, assim. Você sabe que um outro ponto que eu acho, eu estava recentemente discutindo com o Jung, que ele gosta das mesmas áreas que eu gosto, né? Cutâneo, T, e a gente estava discutindo um pouco sobre novas formações, o novo médico. E um dado que ele falou que eu gosto muito é dentro do seu próprio paciente, você não conhecer só a hematologia, né? Você tentar entender um pouco da infectologia do seu paciente, da neurologia do seu paciente. E ele trouxe um pouco isso para mim, porque ele falou. Ele falou assim, você já se perguntou por que você gosta de certas áreas? Aí eu falei, não, nunca me perguntei porque eu gosto de sistema nervoso central, ou porque eu gosto de T, ou porque... E aí ele falou, provavelmente você gosta porque você consegue integrar no seu paciente o clínico de antigamente, né? Você consegue olhar infecto, você consegue olhar neuro, e aí no seu paciente você consegue olhar... Eu acho que talvez esse seja o caminho, e eu nunca tinha parado para pensar do ponto de vista frio, preto no branco. Assim, era uma questão meio intuitiva. Eu me lembro na minha prova de residência, né? Saindo da Santa Casa, fazendo entrevista da residência da Hemato, a doutora Beatriz Beito, ele perguntou para mim, por que você escolheu Hemato? Aí eu falei, olha, eu gosto de examinar o todo, de ter o todo do paciente. Eu não gostaria, com todo respeito, de ser limitado a um joelho, a um pulmão, a um coração. Eu gosto do todo. Eu gosto e sangue circula no todo. E eu gosto do todo de ver de forma profunda. Então, por isso que eu gosto de hematologia, porque de fato a gente não pode ignorar o sistema nervoso central, o testículo, o ovário, a mama, a gente não pode ignorar nada, porque faz parte desse arsenal diagnóstico e prognóstico dos pacientes. Então, é fundamental. E, além disso, a questão psíquica também, porque a enxurrada de traumas que os pacientes têm no diagnóstico e no tratamento é muito. E você tem que lidar não só com o paciente, com a família do paciente, né? E eu também, falando desse paciente, desse residente, desses residentes, eu acho que é muito importante mensurar, e não é fácil de fazer isso, de mensurar a empatia do residente. O residente tem que ter empatia com o doente, né? Não é só treiná-lo para saber, mas é treiná-lo para agir, né? Se comportar na frente de um paciente, né? Com certeza. Acho que assim, tem coisas, por exemplo, eu não lido com residentes de hematologia, lido com residentes que estão rodando no hemato, né? Então é neuro, clínica, cardio, intensivista. Então, para esses, vai importar menos ainda saber qual é o melhor tratamento ali no fase 3 que acabou de sair, etc. Eles não sabem nem as medicações. Mas eu tento trazer a conversa com o paciente, que precisa fazer uma boa anamnese, e você, durante a sua anamnese, também saber para onde você vai caminhar, né? Qual pergunta você vai aprofundar mais, tal, etc. Que é uma arte isso, né? Sim. É uma arte mesmo. O exame físico, que assim, a gente pode ter todas as tecnologias, a gente, tem todos os exames, às vezes você até se pergunta, poxa, eu tenho PET, eu tenho ressonância, eu tenho tomografia, exame laboratorial, tudo na minha mão, por que eu vou examinar esse paciente? Mas tem sempre mais uma outra coisinha que vai te trazer uma informação que vai ajudar. E essas coisas se mantêm analógicas. Sim. Como a gente falou. E aí, nesse contexto da inteligência artificial, eu acho que da prática clínica, para mim o que me marca mais, e essa aí fica aí a minha maneira de... tem uma carta do JCO, que uma das coisas que mais me marcou ao longo chama A Letter to a Young
Oncologist, em que ele conta de uma paciente com câncer de mama, que ele fez uma dose habitual de antraciclina, e a paciente, um dia ele tá entrando no hospital e ela teve uma parada cardíaca com uma dose de antraciclina, né? E aí, isso me marcou num momento bem importante da minha vida aí do cutâneo, que foi o que eu li a carta. E aí ele fala que ele reanimou, ele não prestou atenção, que era a própria paciente dele, e quando acabou, ele foi naquele ímpeto, reanimou a paciente e tudo mais, e quando ele efetivamente, a paciente parou, não voltou, e quando ele parou para olhar a paciente dele. E ele conta um pouco a trajetória que ele volta pro prontuário, relê, vê se ele escreveu alguma coisa errada, vê se ele digitou algum número errado e ele viu que não. E aí que são as fatalidades que podem acontecer com qualquer coisa. E ele fala muito claramente que as fatalidades vão acontecer durante a sua história. História não, em qualquer área. E que a maneira como você vai lidar com elas que vai fazer qual o passo seguinte que você vai dar. Então, é essa que a inteligência artificial de hoje em dia não vai conseguir. Essas fatalidades elas até estão previstas estatisticamente, mas não emocionalmente falando, no paciente, na Dona Maria, Dona Ana. E aí ele conta que ele falou que nunca mais ia prescrever um protocolo de quimioterapia para mama. E aí ele passa 5 anos depois e fala, agora eu tô escrevendo essa carta para dizer como é que eu passei por isso. Eu acho que eu sempre tento falar isso pros residentes que rodam comigo, residentes do AC, eu coordeno residência. Sim, a inteligência artificial consegue te dar o PFS, sobrevida global, consegue te falar quais são as hipóteses inclusive de que você nem pensou, doenças extremamente raras, e quem sabe para um pronto-socorro, para uma triagem e para as doenças ultra raras, ela seja até melhor do que a gente vai ser, do ponto de vista. Mas o que ela não vai conseguir, provavelmente, pelo menos a curto prazo, né? E a gente vai passar para a pergunta seguinte, que é o que vai acontecer em 5 anos. A curto prazo é pegar as filigranas, né? Pegar E é isso que eu tento focar. Arte, né? Eu acho que assim, a medicina é uma arte ainda. Então, você conseguir criar o vínculo com o paciente, você conseguir personalizar aquele tratamento, adequar. Poxa, esse tratamento vai ser melhor para essa pessoa, porque tem essas questões, além da medicina, tem essas questões sociais, tem essas questões emocionais, tem essa rede de apoio, tal. É uma arte, então isso ele não vai conseguir sobrepor. E por último, essa letra do Young Oncologist, liguei pro Dr. Chiattoni, porque assim, que eu tava muito difícil, um caso muito difícil de cutâneo, queria largar meu ambulatório de cutâneo, que aí eu falo muito pros residentes, vocês acham me vendo aqui fazer cutâneo, eu queria largar esse ambulatório, primeiro ano que eu fiz dele, sozinha, né, como no ambulatório. E aí eu falei assim, mas por que você acha que isso é tão óbvio, Dr. Chiattoni? Assim, pra mim não tá óbvio. Por que você acha? Ele falou assim, você já olhou meus cabelos brancos? E eu acho que isso também, né? As vivências que a gente vai tendo ao longo do... Bom, a inteligência artificial está nos ouvindo agora. Ela vai me criticar tem que tomar cuidado com o que nós vamos falar. Tô brincando. Mas está ouvindo. Enfim, eu acho que é uma ferramenta extraordinária. Acho que é uma evolução, estão se comparando com uma nova fase, né? Como revolução industrial, uma fase que eu nem sei qual que é a fase, que é quarta, quinta fase, que vai mudar a nossa geração, as gerações maneira futuras. De pensar, né? Maneira de pensar. Ela é muito mais capaz do que a gente de obter dado, de calcular dado, porque ela tem um banco de dados que a gente não tem. Um software melhor que o nosso. Entretanto, ela alucina. É mesmo? Ela alucina, e muito. É mesmo, ela alucina muito. Então, assim, eu fui num simpósio em Amsterdã de LLC, e um professor alemão deu uma aula que, assim, tive que comprar o livro para ler, que ele sugeriu. E eu esqueci o nome do livro agora, mas tudo bem. Depois você manda pra gente. Inteligência artificial, não esqueceria. Que ele fez uma comparação em dados diagnósticos e prognósticos de LLC, e avaliando a forma humana, acho que a humana acertava 74% do ideal, e a inteligência artificial acertava 92%, 93%. Mas o que acertava mais era a inteligência artificial combinada com a humana. A humana controlando a inteligência artificial, checando as alucinações. Então, assim, e aí eu fiz uma pergunta para ele no final do evento e ele não soube me responder. Falei, ok, o ser humano que controla a artificial
foi educado sem a inteligência artificial. Então ele tem uma visão crítica. Como cuidar desse humano que está aprendendo com a inteligência artificial? Ele vai ter essa crítica. Sim, sim. Então a gente tem que tomar o cuidado não desestimular o uso da inteligência artificial, mas é saber interpretar o dado dela. Então assim, eu vou dar exemplos aqui. Quem não está usando a inteligência artificial, falar que não usa, eu falo, desculpa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu uso, porque eu acho uma ferramenta útil, veloz, mas eu não acredito nela 100%. Então, e principalmente porque eu acho que ela é boa para te ajudar a resumir questões, mas eu sempre peço a fonte. Da né? onde que ela tá... A fonte. Qual é o artigo científico que você está se baseando para ter essa conclusão? E não é raro ela alucinar nessa fonte. A hora que ela alucina, você não acredita mais em nada do que ela está escrevendo. Mas quando você diz alucinar, ela pega a fonte errada ou ela lê a fonte errada? Pega a fonte errada. As duas coisas. Pega a fonte Entendi. errada. Pega a fonte errada. Então, assim, faça perguntas para a inteligência, não tem nenhum problema, não é pecado, você não vai perder seu CRM por causa disso. Mas não aplique. Verifique a fonte, se está adequado ou não. Na maioria absoluta das vezes está certo, mas ela alucina e não é pouco. Tô falando 10, 15%, assim, dos testes. E o melhor, ela tá ouvindo a gente, ela vai melhorando. Ela vai aprendendo com os erros. Ela vai melhorando. Então, assim... Até porque a gente está ensinando. Sim, nós estamos ensinando ela. Exatamente. Você vai, corrige e tal, não é essa referência. Aí você vai no PubMed, você não encontra. Então, isso é uma questão de cuidado. Então, acho que a lição é: a inteligência artificial ajuda, sim. Entretanto, ela tem que estar sendo monitorizada e é obrigatório ter uma visão crítica. Então, assim, se eu estou aqui como residente aqui, aí eu vou ter uma arguição de um caso e eu vou perguntar agora para a inteligência artificial os dados possíveis que podem perguntar para mim na hora dessa arguição, você tem grande chance de errar em algumas coisas, porque ela tem alucinação. Tem que usar? Tem, mas no momento prévio, você vai lá, pergunta, você vai, estuda, você checa, você complementa, você vai gastar com a inteligência artificial muito menos tempo do que procurando sozinho. Ela vai te ajudar, sim. Você vai ser mais rápido, sim, mas você tem que checar. Então, tipo assim, né? Eu tenho que falar com o meu residente, ele tem que usar, mas não beira a discussão, né? Pergunte antes. Exatamente, ela não pode liderar você tem que ter a visão crítica do que ela tá te respondendo. E como é que a gente ensina crítica pra gente que foi criado assim, né? Eu digo que a gente foi criado sem a inteligência artificial, acho que a crítica já foi construída, mas pra quem tá sendo criado na medicina com a inteligência, como é que se ensina crítica? Como a gente já foi ensinado. Lê a fonte. Lê a fonte. Volta na fonte. Volta na fonte. Interpreta a fonte. E aí cria o hábito de voltar na fonte para poder ter. E acho que uma das coisas também que a gente já discutiu isso num episódio anterior é ele ser curioso. Então é isso. Então é sempre ter curiosidade. Sim. Sempre ter curiosidade. Do mesmo jeito do paciente, tipo, por que esse tratamento não deu certo? Volta a rever. Por que ela teve uma maior toxicidade e tal? Volta a rever. Por que ele tá me dando esse dado? É esse Da dado onde mesmo? tá vindo? Da onde vem? Então, é sempre ser curioso, né? Acho que ter curiosidade ajuda em todos os âmbitos. E você falou também da empatia lá. Essa empatia nunca vai deixar de existir, né? O problema é que eu tenho medo de que, não estou falando que acontece, mas pode acontecer de que a inteligência artificial molde a forma de atendimento, entendeu? De uma forma fria. Entendi, mais robotizada. Robotizada. Então vamos aumentar a produção de atendimentos, porque a inteligência artificial vai dar respostas mais rápidas do que o habitual. Aí também é perigoso, então sempre tem que ter esse ajuste. E a gente preservar isso, né? Justamente preservar o contato médico-paciente, esse vínculo, e não deixar ele
ele ser corrompido pela inteligência artificial. A gente estava discutindo aqui antes de começar a gravação do episódio, que eu falava assim, e como vai ser daqui a 20 anos? Você falou, 20 é muito, né? E 5, será que a gente consegue predizer como vai ser daqui a 5 anos? Tanto a faculdade de medicina, quanto eu acho muito engraçado, porque você volta na faculdade de medicina, ela teve um grande impacto já. A aula de anatomia é tão diferente do que era de quando a gente fez anatomia, né? E o resto, tudo bem. Os livros, a quantidade de livros estão mudando tanto, os modelos. A faculdade já está muito mais impactada. A maneira de se avaliar as pessoas... A gente era muito mais cobrado de decorar absolutamente tudo, decorar dose de remédio. Hoje em dia, as pessoas nem são mais cobradas a decorar, porque a gente tem uma máquina que faz isso. Isso é automático, né? Não sabe diluição, não sabe... E tudo bem. Gastar energia com outras com as coisas né? que precisam. E daqui a 5 anos, será? Como é que vai impactar? É uma pergunta muito difícil, Thaís. Futurologia aí é uma ciência que é cheia de erros. Eu realmente me preocupa a forma de atendimento do médico jovem, me preocupa a ansiedade de ter uma resposta rápida, e eu realmente não consigo. Parece tenebrosa, assim, né? Eu acho que os médicos que saberão falar com o doente, e já vai ser um grande diferencial, porque é Comunicação, perigoso. né? A comunicação... Posso dar uma dica para os residentes Claro. aqui? Para gente que não é tão velho assim, vamos dizer assim, né? Celular não é mais importante que o paciente na hora que você está na frente do doente. Assim, me angustia muito você estar aqui atendendo o paciente e o colega residente está no celular. Pode até ser uma... Busca ativa do processo. Não, até assim, respondendo uma questão do WhatsApp de uma urgência que ele está tendo uma demanda na enfermaria. Eu sugiro que, dá licença, olha, é uma urgência, eu vou sair aqui para poder responder. Mas na frente do doente, isso me causa estranheza, assim. E eu também não gosto quando o acompanhante do paciente fica olhando o celular. Eu tô atendendo. Verdade. E aqui? Então, você não tá aqui, entendeu? E o paciente também, porque eu já tive... também. Algumas vezes vivi isso. Então, viver assim, o momento, né? Aquele momento... Porque, assim, tem muito respeito, né? Quando você tá conversando, eu tô aqui, tá mais interessante aqui do que olhando para você. Sim. Isso, para mim, já é uma falta de respeito. Uma falta de respeito ao paciente, ao acompanhante e ao colega que tá querendo ensinar ele. E a nossa profissão também. Que tá querendo ensinar ele. A anamnese, eu acho que é tão importante e é engraçado que ela, muitas vezes, é menosprezada pelo médico e pelo paciente. Porque às vezes você fica lá questionando, e o paciente fala, mas por que você está me perguntando tudo isso? Vai. E também menospreza as nossas perguntas. Como também do outro lado fala, não vou perguntar isso que não é importante. Eu sempre falo, toda vez que eu esqueço uma pergunta da anamnese, depois ela me mostra que ela era importante. É muito engraçado, assim, o paciente também acha que já está virando inteligência artificial. Quantas e quantas vezes chegam num consultório, um caso novo, o cara chega com uma pilha de exames, eu tenho isso. Não, vamos conversar primeiro. Eu não vou ler isso daqui tudo e saber depois, o que eu... Porque a inteligência artificial faz isso, né? Você joga um monte de coisa pra ela, resolve. Verdade. Exatamente. Verdade. Não, precisamos conversar. Muito bem colocado. Nós precisamos conversar. Muitas vezes eu faço isso. Eu pego o exame e deixo do lado e falo, então... Mas voltando. Vamos lá. Por onde nós podemos começar? E aí, então, acho que assim, quando tem isso, né? De você trazer uma ferramenta, deixar o celular ali no meio, você quebra essa conversa. E dos dois lados... você menospreza a anamnese, que é um passo fundamental, que minimiza muitos erros depois, e etc. Ajuda muito no diagnóstico, a conhecer melhor, criar o vínculo com o paciente. Sim. E dos dois lados, de novo, seja do nosso lado, seja do lado do paciente, e a gente precisa ter concentração no que a gente está fazendo. Até fora, né? Assim, hoje, com o WhatsApp também, os pacientes mandam um monte de exame pra gente depois, e falam assim, analisa aí. Não, analisa aqui, mas o que eu tô fazendo? Sim. E a gente tem também aquela pressa, angústia de responder rápido. E eu já me peguei mesmo vendo o exame errado, assim, interpretando errado, porque vi uma coisa e era outra, porque eu quis
ver aquele exame enquanto tava, sei lá, fazendo comida, cuidando das crianças, dirigindo, qualquer outra coisa. Você não tá concentrado. Aí a questão do WhatsApp é o senso de urgência, né? Que se perdeu. Quer dizer, tudo é urgência agora, né? No Tudo é WhatsApp. imediato. Então, assim, no meu WhatsApp tá escrito assim, se urgente, liga, porque isso aqui ainda é um telefone. Isso aqui ainda é um telefone. Então, se é urgente, liga. Se não for urgente, manda no WhatsApp. Só que ninguém faz isso. Tem 98% das coisas podem ser resolvidas no dia seguinte. Com certeza. 2% não. Tô chutando assim, mas é mais ou menos essa relação. E essa é a angústia nossa médica de descobrir daquela enxurrada de mensagens de Qual que são os WhatsApp, 2%? quais são esses 2%. Essa é a nossa angústia. Essa talvez O vai cara piorar, né? O Daqui cara a tá 5 anos. neutropênico, você sabe quem é o paciente, tá neutropênico com febre, e o cara manda uma mensagem no WhatsApp. Ou pior, a enfermeira manda essa mensagem. Ela tem que saber que isso é urgente. Entendeu? Sim. E os nossos Eu te pacientes, avisei, doutor. os nossos pacientes têm potencial, né? Tem potencial Sim. de ter complicações Se urgentes. você demorar 12 horas, pode ser fatal. E a gente está falando dessas novas formas de comunicação. Isso aqui também é uma nova forma de comunicação, né? Podcast também é uma forma de Claro. De ensinamento. comunicação, de entretenimento, de acesso à informação, acesso à crítica. E você também tem um podcast, né? Eu tenho um podcast. Então você também tá nessa nova linguagem que mudou tanto, né? Tipo, o marketing mudou tanto, a informação mudou tanto, a busca da informação, a maneira como a gente consome informação mudou tanto. Conta pra gente do seu podcast. Então, nosso podcast foi iniciado em abril de 2023, no aniversário das minhas filhas, das nossas filhas. 4 de abril de 2023, óbvio, que elas nasceram em 2008. Foi uma ideia da minha esposa, a Débora. A Débora é professora e tradutora de inglês. E a gente sofrendo muito na época da pandemia de ter conversas, né, de conversar, a gente falou, vamos fazer um podcast. E o nosso podcast, é raro ter um podcast que é um casal apresentando, né? Verdade. É raro ter um casal apresentando. E a gente vai falar do quê, Débora? Ela vai falar de tudo, vamos falar de tudo. E a gente tem que fazer um podcast que não estresse as pessoas. Que as pessoas assistam e fiquem relaxando. Não assim, fiquem em modo operante, ligados. Ameno. Vai sair da noticiário do rádio, no carro, que é só notícia ruim. A gente quer conversar sobre cotidiano, atualidades de um casal, de uma família. Então, a gente já chamou cantor de ópera, a gente já chamou neuropsicopedagoga para falar de inclusão escolar, a gente já chamou dono de pizzaria, já falamos de concurso de pizza, já chamamos diretor de escola, já chamamos para-atleta olímpico que venceu a Paralimpíada em Tóquio de Taekwondo. Temos um amigo nosso que ele fala que nós somos patrocinador dele, porque a gente divulga tudo, que é um para-atleta, o Pedro Neves, que tudo que ele pede de ajuda para divulgar, a gente chama ele para divulgar. Então a gente fala de tudo um pouco, entendeu? Então isso, e lá eu tô bem mais informal, assim, camiseta, bermuda às vezes, e lá eu não sou o médico, lá eu sou o apresentador, minha esposa fala muito mais do que eu só meio que pontuo ela, assim, ou pontuo ela, não, pontuo algumas perguntas, as pessoas, como aqui, ficam à vontade, super bem recebidas, não vão ter perguntas constrangedoras, nós não vamos falar de política no nosso canal, a gente vai falar de coisas amenas, para que as pessoas tenham, nós não temos nem intenção, às vezes, de ensinar nada, mas às vezes só de entreter. Eu falo que o podcast é como se você sabe aquela que você gostava de escutar a conversa da mesa do lado, que era interessante, estavam falando de alguma coisa, como se fosse. E você tá autorizado a escutar a conversa sem sentar na mesa do lado. E com esse teu podcast, eu queria encerrar, né, que a gente falasse que a hematologia, a medicina, ela é uma ciência egoísta, eu costumo falar, ela rouba grande parte, né, da nossa vida, desde a juventude até depois, mas que a gente é mais que isso. Acho que o podcast Exatamente. diz... esse é o conselho que seria dar para os residentes, Eu falo né? que, no caso homem, né, casado com uma mulher,
A medicina é uma senhora muito mais ciumenta do que a minha esposa. É. Muito, mas muito mais E mais ciumenta. possessiva. Muito mais possessiva e dá muito mais trabalho E do que a minha detalhe, esposa. ela reforça essa. Eu falo que a medicina é única, não sei se é única, mas eu falo que quanto mais. Ela é tão egocêntrica, quanto mais você dá, mais ela pede. Mas ela Vamos ver. pede, exatamente. Então você também precisa ter outras válvulas, outras questões. Você não é só médico, você não é só hematologista. E é isso Eu- que, Torna também que a te gente faz melhor médico. Sim. É não Eu- ser só médico. Eu sou. escritora. Eu acho que a primeira coisa eu sou pai. Acho que verdade. meu maior título na minha carreira, no meu currículo, é ser pai. Assim, é a coisa extraordinária que aconteceu na minha vida. Sou pai, sou médico, sou marido, gosto de escrever, gosto de ler, toco guitarra, e sou podcaster também. Faço um pouco, gosto de cozinhar também. Então, são todas válvulas de escape que, que enquanto eu não estou trabalhando ou estudando, e eu estou bem sincero, tem que reservar sim um período da nossa atividade para outras coisas, para que a gente possa ter outros níveis de conversa, outras de cultura, né? Tem uma colega minha que fala que é desconectar para se conectar. Sim, sim, a gente tem que ter outro papo com o paciente, às vezes. Você tem que ter assunto de pizza com o paciente, você tem que falar de outras coisas para o paciente se abrir com você. Sim. Se você só ficar falando de medicina, aí o cara te enxerga só como uma máquina ali. Não, você tem que falar, não, às vezes eu tive problema com. Hoje furou o pneu do carro, eu tive que Bati o trocar o carro. pneu, não sei o que. Tem que mostrar que você também Gente, né? tem vida, né? Então isso te dá a humanidade, né? Você é igual a ele, se coloca no mesmo lugar que ele. E aí, quando você se coloca no mesmo lugar do paciente, conversando dessas coisas amenas também, mostrando outras coisas, quantas vezes eu troquei e recomendei livros para o paciente e vice-versa. Pacientes com muito mais cultura do que eu, do ponto de vista de literatura, de música, manda a música para mim, depois eu volto, olha, gostei da música, gostei do livro. Então, assim, fica uma troca. E aí, quando você vai conversar com o paciente de coisas pesadas da nossa Fica mais profissão, leve, né? fica um pouco mais leve e o cara te enxerga mais como um humano, assim. Olha, tem essa opção e essa opção. Essa opção tem esse preço, do ponto de vista do preço orgânico, não estou falando do preço financeiro. Essa aqui tem outro preço. Eu acho que o seu perfil se encaixa aqui, mas vamos discutir os dois. O cara está entendendo que você está querendo a opinião dele. Isso vai te ajudar muito no cuidado do paciente. E na hora que esse lado aqui, que ele escolheu o formal e que a gente vai bancar junto, ele vai saber do que está acontecendo com ele. E a gente conversou isso antes. Volta para a ideia que o que a gente quer é tratar pessoas, né? E não Sim, doenças. Sim, exatamente. Sem dúvida. Tá bom, muito Muito bom. obrigada, Foi muito ótimo. bom. Obrigado. Muito obrigada. Até o próximo.